Olá pessoal, tudo bem com vocês? Couto na área. Pessoal, hoje nós vamos concluir o assunto da apostila 2D, a aula 8, sobre anatomia da raiz. Então, nós começamos a trabalhar com os órgãos vegetais, tá? A raiz é o primeiro dos órgãos, não se esqueça, nós temos dois tipos de órgãos nas plantas. Os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e os órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Então a nossa ideia hoje é saber como que acontece o crescimento da raiz com relação ao meristema primário e em relação ao meristema secundário. Vamos aproveitar também esse tempinho para resolver alguns exercícios e ao final nós vamos fazer uma pequena revisão só para lembrar o que nós já vimos na apostila 1, tá bom? A parte de célula vegetal, reinos, evolução e uma introduçãozinha ali aos tecidos, a parte da histologia, ok? Pessoal, estrutura primária de uma raiz. O que você deve saber aqui? Pessoal, a estrutura primária é aquele crescimento meristemático em altura, tanto para cima quanto para baixo. Então, nós vamos destacar aqui algumas regiões, ok? Primeiramente, nós temos a epiderme da raiz, ok? Nós sabemos que a epiderme é uma região formada por células vivas, né? E é um tecido uniestratificado. Em seguida, nós temos esta região aqui do córtex. Bem, o que é o córtex? O córtex é uma região formada por parênquima, tecido de preenchimento, armazenamento de espaços, né? E aí você tem a famosa endoderme aqui com uma parte mais azuladinha. Essa endoderme ela é muito especial, galera, porque ela tem células com um revestimento extra, com um sistema de vedação. Celulose, a própria suberina, né? Sendo assim, essas células da endoderme, elas têm um formato prismático, um formato, vamos dizer, geométrico. Imagine que você tenha um cubo ou uma caixa. Cubo ou caixa possuem 6 lados, ok? São 6 lados, não são 4, senão seria um quadrado. Nesse caso, se você pegar esses 6 lados e isolar 4 deles, a matemática é exata nesse momento e vai te dizer assim: se você tem 6 lados, isola 4, te sobram 2. E é essa a ideia da endoderme: isolar células lateralmente para que ela tenha duas faces, uma face externa e uma face interna. Assim, quando a água passa pelos outros lados estarem vedados, ela segue o fluxo. Então, a função da estria de Caspary que ocorre na endoderme é permitir o fluxo unidirecional de água. Ela canaliza a água para um lugar. Então, é uma função muito importante. Então, 3 regiões nós temos: epiderme, o córtex, que tem o parênquima e a endoderme, e aí nós temos o cilindro central, que é formada pelo periciclo, que é uma região logo abaixo da endoderme, ok? Aqui em amarelinho, com células mais fininhas. Ele é responsável pela absorção da água ali. E esse periciclo também abriga, logo após ele, os tecidos condutores, que são os nossos xilema e floemas primários, tá bom? Então, são os vasos condutores ali desse momento, ok? Estrutura primária, 3 regiões, cada uma com sua funcionalidade. Por favor, não esqueça, muito importante, as estrias de Caspary. E a estrutura secundária, por incrível que pareça, galera, a estrutura secundária ela é muito mais fácil. Por quê? A estrutura secundária ela vai estar relacionada ao engrossamento desta raiz. Então, esses meristemas secundários que a gente já aprendeu lá, né, o felogênio e o câmbio, serão muito ativos aqui. Então, olhando esta imagem aqui. Primeiramente, a epiderme para de agir, né? Ela começa a cair e começa a se formar o câmbio. Você pode ver ele nessa estrutura aqui, ó. O câmbio vai surgindo e depois ele vai contornando o xilema, que é esta região. Após este contorno, o câmbio começa a funcionar. E você sabe que o câmbio ele faz 2 vasos condutores muito funcionais, né? O xilema para dentro e o floema para fora. A ação de xilema e floema faz com que esse cilindro central, esse cilindro que abriga os vasos condutores, ele vá engrossando.
Em seguida, você tem o surgimento aqui, nesta região, do felogênio. O felogênio é aquele outro meristema secundário em produzir suber para fora e feloderme para dentro. Nesse caso, o felogênio aqui jogou o suber e a feloderme. Não se esqueça, feloderme é parênquima também, tá? Tecidos de preenchimento de espaço. O que você tem? Esta casca secundária que nós chamaremos de periderme. Então, relembrando, a periderme ou casca secundária é a união desses três tecidos, ok? E essa porção final, essa anatomia final dessa estrutura secundária, ela possui também, né, este cilindro central secundário, que é justamente o xilema, o câmbio e o floema, beleza? Nada mais, nada menos que a estrutura secundária é a ação dos dois meristemas. Bem tranquilinho, né? Só quero que vocês não esqueçam o seguinte, galera. Raízes de monocotiledônia não apresentam esse crescimento secundário, elas não engrossam, tá? Pela disposição de vasos condutores dentro dela. E outra dica, elas não têm estria de Caspari, tá? A estria de Caspari, ela reforça 4 lados, enquanto nas monocotiledôneas, este reforço acontece apenas em um formato de U. Então, nós falamos que na endoderme da monocotiledônia, você tem o reforço em U. E intercalando estes reforços, você tem células livres, que nós chamaremos de células de passagem, ok? Bem tranquilão. Como que isso cai para nós? Como que são os exercícios sobre isso? Vamos lá. O primeiro exercício que a gente aborda é o 8.2. Observe esta figura. Se você passar os olhos rapidamente, você vai ver que isso é um primórdio de um sistema nervoso, né? Mas quando você lê o exercício, ele vai dizer assim, ó, nessa figura podem-se observar marcações feitas com tinta por um estudante no embrião de uma semente em germinação, para verificar a taxa de crescimento por região. Após uma semana de observação, ele verificou que a taxa de crescimento tinha sido maior nas regiões identificadas na figura pelos algarismos. Bem, aqui você entra na famosa experiência do feijão. Se você plantar um feijão num algodãozinho úmido, você vai verificar isso aqui. Só que você, como bom estudante de biologia, sabe o seguinte: quando nós temos uma formação de uma raiz, nós temos regiões diversas. E como que você lembraria? Se você pegar uma caneta, essa tampinha de baixo aqui, ela está protegendo uma região muito delicada, que é a região meristemática. E o que a região meristemática faz? Ela faz o crescimento. São as células que irão gerar o crescimento. Então, sendo assim, você teria uma coifa, uma região meristemática e uma região de alongamento, uma região de crescimento. Então, como que isso ficaria nessa figurinha aqui, ó? O número 1 seria essa região de proteção. O número 1 seria a coifa ou calíptra. O número 2 é essa região que a coifa protegeu. O número 2 é a região do meristema. O 2 é a região meristemática. Perdão, 2 não, né? Eu estou olhando estou contando ao contrário. A 3 aqui que estou apontando, galera, é a região meristemática. A 4 é coifa, 3 é região dos meristemas e a 2 vai ser uma região que é o resultado desse meristema agindo, que é a zona de alongamento. Então, repassando para ninguém se confundir, tá? 4 é coifa, 3 é zona meristemática, 2 é zona de alongamento. E a 1 aqui seria a região pilífera, tá? Então, o que ele quer saber? Após uma semana de observação, ele verificou que a taxa de crescimento tinha sido maior. Aonde que cresce mais essa região de raiz aqui, galera? Com toda certeza, é a região 2, isso é fato, mas também essa atividade acontece com os meristemas, então ficaremos com 2 e 3, a letra C, ok? Não se esqueça disso aí, galera. Região de uma raiz, basta você desenhar uma pequena seta, tá bom? Mais um exercício. Analise o texto abaixo. Um tecido é formado por células que apresentam unidade funcional. Nos vegetais, a função do periciclo, tchanarã, do câmbio é
tchararã, e dos meristemas apicais é? Bem, você sabe que o periciclo ali ele faz absorção de água e nutrientes, tá? Essa absorção de água e nutrientes, ele acontece principalmente ali, né, pela porção das raízes laterais, que vem os pelos, etc. O câmbio, você sabe que ele é responsável por formar vasos condutores e os meristemas primários, ou apicais, fazem o crescimento em altura. Qual alternativa nos cai bem, né? Vamos olhar de baixo para cima. A função do periciclo é formar a casca do caule. Bem, isso aqui já seria um meristema secundário chamado filogênio. Falso. A função do periciclo é formar a epiderme da raiz. A epiderme é formada por um meristema primário chamado protoderme. B. Formar a endoderme. Bem, a endoderme é uma região, galera, que você vai ter o que ali? A endoderme é a região da estria de Caspary, que ela canaliza a água. Então não funciona. Então a função do periciclo é formar raízes laterais, sim, para absorver a água e os nutrientes. A função do câmbio é formar vasos liberianos, que seria, no caso, o floema, e os lenhosos, que é o xilema, vaso condutor de seiva bruta, para dentro. E a função dos meristemas apicais é formar o corpo primário das plantas, o crescimento em altura. Então, no caso, esta 8.6, nós iremos ficar com a alternativa A. Mais uma aqui. Na transição evolutiva das plantas, do habitat aquático para o terrestre, algumas substâncias como a lignina, a suberina e a cutina foram muito importantes nesta adaptação. Com relação a essas substâncias, analise as afirmativas abaixo. A lignina é de ampla ocorrência nas plantas vasculares e se relaciona principalmente à sustentação. Sim, não se esqueça daquele tecido chamado esclerênquima que a gente já vai revisar daqui a pouquinho. Certo? 2. A cutina está associada aos tecidos de revestimento, parte mais externa, né? Sendo depositada na superfície da parede celular da face externa da célula. Sim, principalmente na epiderme, porque a cutina é uma camada serosa. Então o que ela faz? Ela impede, ela evita o excesso de transpiração vegetal. 2, tranquilo. 3. A suberina está relacionada à restrição de perda de água e pode ser encontrada em peridermes e em estrias de Caspary na endoderme. Perfeito! A suberina, ela veda, ela isola. É só você lembrar, né? O suber tem uma função térmica, uma função mecânica e é claro que ele vai vedar. Além do que, a estria de Caspary, ela tem que ter esse isolamento total. Nesse caso, 1, 2 e 3 estão certas. Ficaremos com a letra E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Um exercício muito bom aqui. Aluno adora exercício com desenho, né? Os tecidos da raiz desempenham várias funções nas plantas. No esquema de corte histológico transversal da raiz, representado a seguir, alguns desses tecidos estão indicados por 1, 2, 3 e 4 em romanos, seguido por funções A, B, C, D relacionadas. Primeiro, vamos analisar o desenho aqui, né? Você está tendo um corte histológico, um tecido vegetal, você tem as células aqui, você tem uma porção mais externa, pelo que a gente está vendo, bem destacadinha. Aqui você tem células maiores, meio uniformes, e aqui você tem conjuntos, porções. O que nós podemos deduzir aqui olhando a grosso modo? Você tem um revestimento aqui da epiderme, você tem uma região aqui que é parenquimática para armazenamento. Aqui você tem vasos condutores. Vasos condutores, o número 1 grandes, né, reforçados. E aqui ao redor dele você vai ter outro tipo de vaso condutor, daí aqui uma célula mais diferenciadinha. Então vamos tentar relacionar isso aqui, como é que fica. O número 1. O que esse número 1 é? Ele é um vaso condutor. No caso, ele é um vaso condutor mais interno, então ele vai levar a famosa seiva bruta, que é formada por água e sais minerais. Então, o número 1, ficaremos com a letra A. 1, letra A, pode ser este ou pode ser esse.
Agora, o número 2 é outro tipo de vaso condutor. Nesse caso, ele não faz revestimento nem reserva, ele faz transporte de substâncias orgânicas, substâncias produzidas pela planta, substâncias que vieram lá do resultado, né, da ação da fotossíntese, os açúcares. O 3, ele faz ali a parte do revestimento e também absorção, porque isso aqui é uma raiz. E o último, sobrou esse número 4 aqui, que faz um grande preenchimento de espaços, né? Nesse caso, vamos ficar com a reserva de substâncias, geralmente o amido, né? E também nós ficaremos aqui com essa parte de preenchimento de espaços, preenchimento e reserva. Então, nós temos bem claro aqui, de fora para dentro, epiderme, parênquima, o bom e velho floema e aqui dentro o xilema. Ficaremos, nesse caso, com a letra D. Tranquilão, galera? Esse tipo de exercício vai exigir de você o quê? Atenção ao corte e veja a sequência. Uma vez que a gente está repetindo várias vezes essas funções, tá bom? Não se esqueça que os vestibulares, para tentar cobrar isso de uma forma diferenciada, eles gostam de colocar imagem, porque daí o aluno fica meio perdidinho ali, vendo um monte dessas figuras, beleza? Galera, agora vamos tentar resgatar algumas coisinhas de botânica. Para quem já chegou até aqui, né? Essa finalização da apostila 2, é sempre bom a gente revisar algumas coisinhas. Bem, quando nós estudamos a botânica, nós precisamos diferenciar célula vegetal de célula animal. Então, primeiramente, a célula vegetal tem parede celular. Essa parede celular geralmente é de celulose, um polissacarídeo, ela é flexível. A célula vegetal, ela tem um vacúolo. O vacúolo é uma bolsa de água. Ela armazena, além da água, alguns sais, aminoácidos, hormônios. A célula vegetal possui plastos, em que a sua maioria são os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. E também temos os plasmodesmos. Plasmodesmos são o quê? São comunicações entre paredes celulares, permitindo, né, o fluxo de substâncias entre citoplasmas. Então, célula vegetal, esses 4 itens aqui apresentados para vocês. Agora, dentro do grupo do estudo da botânica, nós temos, lá na biologia geral, os 5 reinos. Nós sabemos que os reinos, eles são, no total de 5, Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Porém, a botânica não fica restrita ao estudo apenas do reino Plantae. A botânica gosta de passear por 4 reinos, ok? Desses 4 reinos estão inclusos os integrantes do Plantae. Então, por que a botânica vai lá e dá uma olhadinha dentro do Monera? Bem, dentro do Monera nós temos os integrantes das algas azuis, cianofíceas ou cianobactérias, que fazem fotossíntese, né? E então, sendo assim, nós estudaremos. Bactérias com parede celular, estudaremos também. Aqui, no protista, nós temos os protozoários e algumas algas, um total de 3 algas. Sendo assim, vem para a gente estudar. O reino fungi tem os seus integrantes, né? Os cogumelos de chapéu, os mofos ou bolores e as leveduras, cuja característica é a seguinte: os integrantes do reino fungi, eles têm uma ideia bem interessante, porque eles não fazem fotossíntese, mas eles possuem parede celular, e a parede celular dos fungos é de quitina, ok? Isso é uma semelhança deles com vegetais. E vale muito a pena lembrar que os fungos têm material de reserva glicogênio, que é o mesmo dos animais. Então os fungos têm uma semelhança com plantas na parede celular, só que a parede celular dos fungos é de quitina, e com os animais, que a reserva de nutrientes é feita pelo glicogênio, né? O material de reserva dos fungos é o glicogênio. Então, estudaremos eles na botânica por causa da parede celular. E aqui você tem o reino Plantae, que abriga os vegetais inferiores e os vegetais superiores, ok? O reino Animalia não entra no nosso objeto de estudo daí, na botânica. Como que funciona a evolução vegetal? Assim, você tem 5 grupinhos de plantas.
O que você deve saber? Cada grupinho tem uma característica marcante, tá? Então, as algas. As algas são seres que não têm divisão de corpo, raiz, caule e folha. Para isso, nós chamamos as algas de organismos talófitos. E as algas são classificadas pela sua cor, pela sua pigmentação e o tipo de substância de reserva, ok? Então, alga, o que você tem que saber? Talófitos, classificados por pigmentação e substância de reserva. Em seguida, na evolução, nós temos umas plantas transitórias, galera. As algas adoram o ambiente aquático. Aí surgem os musgos, as briófitas. As briófitas são plantinhas de transição. Nós podemos relacioná-las como se fossem anfíbios, tá? Essas plantas são pequenas, elas não crescem muito e elas começam a ter desenvolvimento de alguns órgãos que não são funcionais. Ela não tem raiz, não tem caule e não tem folha. Ela vai ter rizoide, cauloide e filóide. Sendo assim, essas plantinhas têm uma intensa necessidade por ambientes sombreados e também por ambientes com muita umidade, porque a água auxilia elas a se reproduzirem. A água faz o transporte do gameta masculino para o feminino. A água serve como uma ponte. Porém, a característica marcante de briófitas é justamente elas não terem vasos condutores. Então, ela não vai ter lá xilema e floema. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a nutrição de uma célula a outra. Uma célula irá se encher de nutrientes, passa para adiante e assim vai. Então, quanto menor for essa plantinha, mais eficiente é o processo de nutrição dela, ok? Guarda aí, então, briófitas avasculares, sem vasos condutores. Próximo grupo, pteridófitas. As pteridófitas são as samambaias, as avencas, os xaxins. São plantas muito importantes para a gente, porque são as plantas que apresentaram os vasos condutores. Aqui, essas plantas apresentam, então, um sistema de condução que permitiu que elas fossem maiores, tá? Então, as pteridófitas têm uma estrutura maior, um porte maior, já possuem daí raiz, caule e folhas, porém, elas ainda precisam de água para se reproduzir, igualzinho à briófita, tá? Os gametas masculinos precisam ser transportados. Dica: o grupo briófita e pteridófita podem ser chamados de plantas criptógamas, plantas que não mostram suas estruturas reprodutivas, justamente pelo transporte de água ali, tá bom? Então, criptógamas são briófitas e pteridófitas. É como se você fizesse uma outra divisão aqui, tá bom? Deixa eu ver se consigo fazer um efeito especial aqui. Então, se você pegar essas duas, você vai ter as plantinhas criptógamas. Olha só a caligrafia, né? Bem, a alfabetização está tendo. Criptógamas. Jesus amado. Ok? Então aqui você tem as plantas criptógamas. Agora, quando você tem esse próximo grupinho, as gimnospermas, você tem aqui uma evolução muito importante. A gimnosperma foi a primeira planta a apresentar semente, tá? Só que lembre o nome dela, gímeno. Gímeno significa nu e esperma significa semente. Nesse caso, essas plantas começam a produzir o grão de pólen. Não existe mais a dependência da água para se reproduzir, é o grão de pólen que faz isso, permitindo com que a planta se espalhe por aí, né, indo para outros locais. Só que nesse caso, ela não tem o desenvolvimento de uma estrutura floral com ovário, então ela não vai ter o fruto protegendo a semente fica nua, é aquele caso que eu já havia comentado com vocês. São as plantinhas que você não tem o fruto, que é o caso mais comum aqui no nosso Paraná, o pinhão, né? O pinheiro, cujo pinhão é a semente e não o fruto, beleza? Próximo grupo, último, angiospermas.
auge da evolução, as plantas mais evoluídas. As angiospermas são plantas que apresentam flores com ovários e os ovários geram o fruto. O fruto está protegendo a semente lá dentro. Então pensa comigo assim, uma vez que a flor tem o ovário que gera o fruto, o que seria a semente? Futuramente veremos que a semente ela é derivada de uma estrutura chamada óvulo, tá? Então, para angiosperma, plantas com fruto, o fruto veio do ovário, e a semente, que é comum tanto a gimnosperma quanto a angiosperma, veio do óvulo, ok? Só para fechar essa ideia aqui, dentro das nossas plantinhas conhecidas como angiospermas, nós temos dois subgrupos, né? O grupinho das monocotiledôneas e o grupinho das dicotiledôneas. Qual é o principal diferencial entre mono e dico? Bem, a monocotiledônea, o nome diz, tem um cotilédone, né, que é uma substância de reserva para o embrião. Exemplo é o milho, o grãozinho de milho. E a dicotiledônea, você vai ter aqui dois cotilédones, né, duas substâncias. É quando você pega a sementinha do feijão e divide ela ao meio. Existem outras diferenças? Claro que existem várias. Então, a monocotiledônea, como a gente viu na aula passada de botânica, tem uma raiz fasciculada, uma raiz curtinha. A dicotiledônea tem uma raiz axial, que é uma raiz mais longa. Temos a diferença entre flores, temos a diferença, além do formato da raiz, a contagem das flores, temos o tipo de folhas, mas isso a gente vai vendo gradativamente em cada aula, tá bom? Para esse slide aqui, 5 grupos de plantas. Estas duas nós conhecemos como criptógamas. E esses dois grupinhos aqui, como eles mostram a estrutura reprodutiva, aqui através dos estróbilos e aqui através das flores, nós chamamos de espermatófitas. Então, mostram estrutura reprodutiva, espermatófita, produzem semente. Criptógamas não mostram. Essa plantinha pteridófita começou a ter seu vaso condutor, então ela foi a primeira a ter sistema de condução, são as primeiras traqueófitas, mas gimnosperma também tem e angiosperma também. Então essas 3 plantas são conhecidas como traqueófitas, ok? Próximo slide. Entrando na histologia vegetal. A histologia vegetal ela é dividida em 2 grupos, galera. O grupo dos meristemas e o grupo dos tecidos adultos, tá? Então nós focamos uma aula exclusivamente para meristema, que é muito importante, e a gente finalizou, né, a parte dos tecidos adultos. Bem, como que você sabe que uma célula é meristemática? A aparência da célula é muito importante, galera. Então, primeira dica, o núcleo é grande, porque essa célula se divide demais, é uma célula embrionária, é uma célula com potencial de transformação. A parede celular ela é fininha porque essa planta precisa se dividir demais. Ela tem vacúolo pequenininho para armazenar água e em muitos casos ela não tem. E é claro, né, a divisão celular ali vai ser pelo método da mitose. Núcleo volumoso, parede celular delgada, vacúolo pequeno ausente e mitose. Isso caracteriza meristemas. Nós temos 2 tipos de meristemas. Os meristemas primários, que crescem em altura, e o meristema secundário. Para meristema primário, você tem que lembrar o seguinte, as células meristemáticas, elas sempre se encontram nas porções muito jovens da planta e nas regiões apicais, nas regiões de ponta, né? Ou nas regiões subapicais, próximas à pontinha também. Meristema primário, então, localizado em região apical e região subapical. Então temos esses 4 meristemas aqui, que coincidentemente vai auxiliar muito a gente na aula que a gente acabou de ver sobre anatomia de raiz. Então a protoderme ou dermatogênio origina a epiderme. O meristema fundamental ou periblema faz o parênquima, que são células vivas de preenchimento de espaço. O colênquima e o esclerênquima, que são células, né, que irão formar os tecidos de sustentação. Em seguida, nós temos o procâmbio ou pleroma, que farão os vasos condutores que compõem o câmbio fascicular. São os vasos condutores primários. E, por fim, o caliptrogênio, que é muito importante, que ele forma a coifa. A coifa é uma estrutura de proteção.
Por isso, o meristema caliptrogêneo ele é subapical, tá bom? A coifa protege o meristema contra o atrito do solo, contra o atrito da água até, então nesse caso a coifa é um pouquinho maior. E às vezes, se a raiz for aérea, a coifa está lá presente para evitar a desidratação. O próximo grupinho de meristema é o mais fácil, né? O meristema secundário, formado por dois tipos, é o câmbio e o felogênio. O câmbio forma o xilema ou lenho, que é o vaso condutor de seiva bruta, que é mais interno, e o floema, que é mais externo, que é o vaso condutor de seiva elaborada, produtos de fotossíntese. O outro meristema é o felogênio, que forma o súber, aquela parte morta para fora, e a feloderma ou feloderme para dentro. O conjunto súber, felogênio e feloderme formam uma estrutura conhecida como periderme, ok? Eu acho que esses esqueminhas são bem úteis. Não se esqueça que o meristema secundário faz crescimento em espessura vegetal, ok? Vamos lá. E agora? Bem, agora o meristema cresceu, ele se diferenciou, ele formou tecidos. Os tecidos adultos, que são os tecidos de função, né? Os tecidos que irão atuar em alguma coisa específica. Então, o primeiro grupo que nós olhamos são os tecidos de revestimento. Você vai ter aqui a epiderme e o súber. Perdão. A epiderme é um tecido uniestratificado e vivo de revestimento que pode ter 4 diferenciações aqui a grosso modo, tá? Os pelos que fazem uma proteção mecânica e também auxiliam a planta a não desidratar. As papilas que têm um aspecto cônico e um toque aveludado que transmitem uma sensação de maciez, que estão presentes principalmente nas pétalas, fazem a função de atração de agente polinizador. Os acúlios, que não são espinhos, porque os acúlios vêm da epiderme, tá? Mas tem uma função de proteção. E os estômatos, que são aquelas 2 células guarda que delimitam um canal chamado ostíolo. O estômato faz troca gasosa. Essa é são as principais especializações da epiderme. Agora, o outro tecido de revestimento é o súber, que ele é contrário. O que o súber é? Ele é morto e pluriestratificado. O súber é aquela casca externa do vegetal, quando você consegue passar a mão. Então, você vai ter ali no súber fissuras, ranhuras, chamadas de lenticelas. As lenticelas fazem o quê? Elas também fazem trocas gasosas, tá? Assim como os estômatos. O que diferencia a lenticela do estômato é a sua origem. A lenticela veio do súber e o estômato veio lá da epiderme. E uma outra diferenciação do súber é o ritidoma. O ritidoma é aquela casca que se destaca, é a casca que cai, que nós chamamos vulgarmente de cortiça. Ok? Primeiro tecido que nós vimos adulto, então, é o tecido de revestimento. Próximos. Bem, aqui de uma forma bem geral, nós temos os tecidos de sustentação, que agora a gente consegue comparar bem. Nós temos o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é flexível, mais externo e vivo. Essa letra C aqui é para você lembrar de celulose e cartilagem, pela flexibilidade. E mais interno nós temos o esclerênquima, que é o oposto, é um tecido morto, tá? Nesse caso aqui ele vai estar associado aos vasos condutores para não deixar essa plantinha ter o fluxo de seiva impedido, ok? Colênquima mais externo, esclerênquima mais interno. Depois temos os tecidos de condução de seiva, xilema ou lenho, que é um vaso morto que conduz a seiva bruta sob alta pressão. E o floema, que é um tecido vivo, tá? Ou liber também é o nome dele, que conduz a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese. O xilema leva a seiva para cima e o floema leva para baixo, distribuindo pelo corpo do vegetal. Em seguida, nós temos os tecidos de preenchimento de armazenamento, chamados de parênquimas, que são células vivas, com parede celular fina, tá? Que vão armazenar muitas coisinhas. Então, você tem o parênquima clorofiliano para fotossíntese, o parênquima melífero de reserva, que vai guardar substâncias nutritivas, o parênquima aerífero, que faz a reserva de ar, ele guarda ar para quê? Para essa planta poder flutuar, geralmente em ambientes aquáticos, uma vez que ela flutua, ela recebe mais luz para fazer fotossíntese, e o parênquima aquífero, que reserva água.
justamente para plantas de ambientes muito secos, plantas xerófitas. Um dos exemplos é o cactus. Perdão. Nesse caso aqui, nós temos nesse slide 3 tecidos: sustentação, condução de seiva e preenchimento, ou parênquima. O slide anterior, nós vimos o tecido de revestimento. Último, os tecidos de secreção. Aqui, nós temos algumas situações. Nós temos as células secretoras, drusas e ráfides, que servem como se fossem pequenos lixões celulares em que são depositados algumas substâncias. A diferença de drusa e ráfide é o formato. A drusa é mais estrelada, enquanto a ráfide é mais em formato de feixe. E o cistólito, que é um caso em que é guardado dentro da célula, lá no vacúolo, o carbonato. Então o cistólito é uma maneira da célula guardar essas substâncias dentro dela para não espalhar por aí. Temos o caso das bolsas de secreção. Essas bolsas você só precisa saber a sua origem. Lisógena, bolsa formada pela morte da célula. Esquizógena, bolsa formada pelo afastamento. E esquizolisógena é o afastamento e morte celular. E agora, algumas situações. Os vasos lactíferos e vasos resiníferos são responsáveis por secretar substâncias que irão agir como agentes cicatrizantes e vão evitar que organismos externos entrem. A diferença de látex e resina é quem a produz. O látex, quem produz são as angiospermas, e a resina, quem produz são as gimnospermas. Os pelos glandulares, que são pelos que armazenam substâncias para defesa e liberar odores no ambiente, indicando onde a planta está. Não se esqueça que a ortiga entra aqui na parte da defesa. Os nectários, que são justamente porções que produzem o néctar, que auxiliam a planta a atrair agentes polinizadores. Ele é derivado da seiva elaborada. Os hidatódios são estômatos aquíferos que liberam o excesso de água que a planta absorveu, num fenômeno chamado gutação ou sudação. E as glândulas digestivas, presentes nas plantinhas carnívoras, que nós chamamos de insetívoras, que digerem algumas substâncias para que a planta obtenha nitrogênio, uma vez que o nitrogênio falta no solo em que ela habita. Beleza, Vestibas? Então conseguimos fazer a finalização de uma apostila e uma super revisão com vocês. Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Tchau!